Hoje vocês podem fazer vários memes meu, não me importo. Inclusive o Willis amarrou meu cabelo, não sei como está. Abra sua Bíblia. Evangelho de João 20. Versículo 11. Diz assim: Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vai procurar meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: Vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Bom, gente, Maria Madalena era uma mulher da cidade de Magdala, localizada perto do Mar da Galileia. A Bíblia não conta como foi a vida dessa mulher. A Bíblia não dá detalhes sobre a vida dessa mulher. A Bíblia não conta como essa mulher viveu, como foi o nascimento dela, quem foi a família dela. A Bíblia não fala nada disso. Mas a Bíblia conta que a sua vida mudou após ela ter um encontro com Jesus. Essa mulher foi liberta de 7 espíritos malignos, 7 demônios que a atormentava. E a Bíblia não descreve detalhadamente como que esses demônios possuíram essa mulher, como que esses demônios entraram na vida dela, o que foi que aconteceu para que ela vivesse possuída por esses demônios. Mas nós sabemos que o número 7, na simbologia hebraica, significa plenitude. O que quer dizer que essa mulher, ela estava muito possuída. O que quer dizer que essa mulher, ela estava profundamente atormentada por Satanás. O que quer dizer que essa mulher era dominada por forças malignas. Mas, quando Jesus encontra essa mulher, ele restaura não apenas a sua vida, mas a sua identidade e a sua dignidade. A partir desse encontro transformador que Maria Madalena tem com Jesus, ela passa a viver uma vida nova. E eu fico pensando que a história dessa mulher, a partir daí, passa a ser como um símbolo de redenção. Alguém que foi completamente encontrada pelo Senhor. Essa mulher, ela se torna uma seguidora de Jesus. E sabe o que é incrível? É que essa mulher, ela não se tornou apenas uma seguidora.
ela começou a acompanhar Jesus e ela se tornou uma mantenedora do seu ministério. Essa mulher investia de forma financeira no ministério de Jesus. A sua devoção era muito grande. Essa mulher se tornou leal. E ela se tornou tão leal que ela esteve presente durante toda a crucificação. E ela também foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Ela foi a primeira a encontrar Jesus face a face após a sua ressurreição. E eu estava meditando outro dia em cima disso. E eu fiquei pensando em 4 experiências que alguém precisa ter na vida para se tornar um discípulo de Jesus. Um discípulo transformado por Ele. Um discípulo que não vai ser apenas um seguidor, mas que vai estar com Ele até o fim, independente da situação. E aí eu fiquei pensando que a primeira experiência é a experiência da libertação. Eu acho muito incrível nisso. É que Jesus, Ele não escolhe pessoas perfeitas. Tá vendo essa pessoa do seu lado aí? Olha bem pra ela, olha bem pra ela, olha aí pra ela. Abre um sorriso pra ela bonito. Olha pra ela. Ela tá bonita hoje? Passou perfume, tá cheirosinha. Olha pra ela aí, olha. Diz pra ela assim, ó, tu tá bonitinho hoje, tá bonitinha. Mas tu não é perfeito. Mas você não é perfeito. Sabe o que acontece? O Senhor, Ele chama pessoas presas, feridas, oprimidas, doentes, pessoas que precisam de tratamento, pessoas que precisam ser transformadas por Ele. E o seu amor, Ele rompe qualquer prisão e te traz libertação. Olha só o que diz João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Maria só pôde se tornar uma seguidora de Jesus porque essa mulher foi liberta por Ele. E sabe uma coisa que eu fico pensando demais? É que a gente às vezes olha para a libertação apenas como expulsão de demônios. A gente olha para a libertação, às vezes, como só se a pessoa cair possessa aqui endemoniada. Mas a realidade é que tem muito crente que já confessou Jesus como seu Salvador, passou pelas águas do batismo, mas ainda não estão libertos. Tem muito crente de anos de igreja agarrado no pecado, aprisionado na mentira, aprisionado na pornografia, aprisionado nos vícios. E acha que não precisa de libertação. Se você colocar a mão na cabeça, aí talvez da pessoa que está do teu lado, não vai manifestar um demônio. E sabe por que não vai, gente? Porque eu acho muito maneiro isso. A gente estuda isso na matéria de angelologia, em teologia.
que é que o demônio, ele precisa de um corpo para atuar. Porque ele é um ser espiritual, sem matéria física. Ele precisa de um corpo. Lembra quando o endemoniado gadareno está lá com a legião de demônios e esses demônios começam a implorar: deixa a gente ir para os porcos. Porque eles sabiam, na verdade, que se eles saíssem do corpo do gadareno, eles iam ficar vagando pelo ar, procurando descanso, como o próprio Jesus diz. Só que hoje em dia, vocês já repararam que é muito difícil ver uma possessão demoníaca? Vocês já repararam isso, gente? Ou só eu que reparo isso? É muito difícil a gente ver um demônio gritando dentro da igreja. O demônio, ele não precisa mais se apoderar de um corpo e gritar e se contorcer como era antigamente. Eu tenho essa sensação. Porque agora ele já está agindo no intelecto das pessoas. Ele já está agindo no seu emocional. Ele já está trabalhando nas pequenas coisas que você acha que são imperceptíveis. Ele já está trabalhando naquilo que você olha e diz assim: não tem nada a ver isso aqui, está tudo normal. Cuidado. Está normal não. Talvez você precise de uma libertação. Porque diabo e o pecado, ele te aprisiona no medo, na culpa, na incredulidade. Você passa a desacreditar das obras de Deus, daquilo que o Espírito Santo pode fazer. Mas olha só, Romanos 6:6. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Você foi liberto com Cristo? Você se entregou verdadeiramente a Cristo? Você vive a sua vida para a glória dele? Então deixa eu te falar. Você está sendo transformado por ele dia após dia. E essa transformação é gradual. Segundo Coríntios 3:18, portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. O Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. A libertação te transforma de uma maneira tão extraordinária que você passa a ser parecido com Cristo. Como eu falei hoje pela manhã, é inevitável que as pessoas não enxerguem a transformação, a libertação que você está vivendo. A segunda experiência de um discípulo de Jesus é o encontro com a graça. A graça de Jesus é transformadora, Samuel. Jesus achou graça em Maria Madalena, onde ninguém via valor, Juliano. Essa mulher, ela era aprisionada, oprimida. Talvez ela fosse socialmente isolada. Sabe aquela pessoa que
não tem tempo de mesa com ninguém. Aquela pessoa que não é bem-vinda em lugar nenhum. Porque ela era conhecida como a mulher possessa. Mas Jesus viu nela o que ninguém mais via. Uma mulher marcada pelo seu passado. Jesus enxerga uma discípula em potencial. Você está vendo essa pessoa improvável aí do seu lado? Olha, eu costumo dizer que aqui nessa igreja o Senhor reuniu os improváveis, Bruna. Só tem gente doida. Aí, Jefferson, não. Tu é o mais doido de todos, meu filho. Jesus reuniu um monte de gente improvável. Mas deixa eu te falar, Ele viu potencial em você para ser um discípulo dele. Ele viu potencial em você para ser um discípulo dele. Você miserável, pecador, Eduardo. Quantas vezes você é hipócrita, mentiroso. Mas o Senhor enxergou em você um discípulo em potencial. O Senhor olhou para você, Bruno, e disse: eu quero usar o Bruno para a glória do meu nome. O resumo da vida dessa mulher era aquela que era possuída pelos demônios. Mas o resumo da vida dela, antes da graça, não era o final da história que o Senhor já havia preparado para ela. Sabe por quê? A graça não pergunta quem você foi, meu irmão. A graça não pergunta, Juliano, quantos pecados você carregou nas suas costas, Karina. A graça não pergunta que miserável que você foi. A graça de Deus olha para você e diz assim: eu te escolhi para algo transformador. A terceira experiência é que um verdadeiro discípulo de Jesus, que permanece até o fim, ele permanece apesar das circunstâncias. Sabe, durante a crucificação, os evangelhos narram que os discípulos, homens, tem homem aqui nessa igreja? Glória a Deus. Cadê os homens? Olha, eu tava falando com a Elis hoje lá em casa que ultimamente tá difícil. Homem tá difícil, gente. Pelo amor de Deus. Vocês viram homem. Gente, mas é verdade, gente. Um homem que não sabe trocar uma lâmpada. Misericórdia. Que isso, gente? Olha só, lá em casa tem algumas coisas que eu não me preocupo. Sabe que eu não me preocupo? Eu não me preocupo em trocar lâmpada, se queimar, o íris tem que trocar. O ventilador de casa, eu também não limpo não, ele que tem que desmontar e limpar. Eu falo assim, gente, isso aqui é muito difícil, isso é coisa de homem. Vocês estão rindo? Pergunta pra ele aí, ó. Quando o carro quebra, gente, se o carro quebrar comigo, dirigindo, o que eu vou fazer? Obviamente! Ou liga o calandinho mecânico, gente. Mas é exatamente isso, gente. Outro dia, o carro, não sei o que aconteceu, eu saí do trabalho e não queria funcionar de jeito nenhum. Não ligava, gente, acabou a bateria, eu sei lá que rolo que deu. Eu entrei no carro,
Tentei ligar o carro uma vez, não ligou. Tentei ligar duas, não ligou. Falei, tu vai ligar, abençoado. O que eu fiz? Liguei pro meu marido. Meu amor, o carro não quer ligar. Aí rapidinho ele arrumou um irmão aqui da igreja, o Onésimo estava aqui, eu vim aqui correndo atrás dele. Daqui a pouco apareceu o Jonatas lá para me ajudar, me ajudou, ligou o carro, funcionou, eu fui embora para casa. Então, gente, aí voltando aqui próximo da Bíblia, né? Da palavra aqui. Esses homens, discípulos, no momento da crucificação, eles fizeram o quê? Fugiram. Fugiram. Mas a Bíblia diz que Maria Madalena, junto com outras mulheres, ficou de pé junto à cruz. Ali estava essa mulher. Essa mulher, conhecida como a possuída pelos demônios, agora estava ali, permanecendo, independente das circunstâncias. Olha só, João 19, 25. Estavam junto à cruz de Jesus, a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Sabe o que isso aqui mostra? É que o amor verdadeiro, ele permanece, mesmo quando não há possibilidades de milagres acontecerem. Jesus estava sendo crucificado. Aquela mulher não estava aos pés da cruz esperando que Jesus realizasse um milagre. Aquela mulher não estava aos pés da cruz implorando para o Senhor que Ele fizesse alguma coisa por ela. Apesar de Ele ser 100% Deus, mas Ele ser 100% homem, Ele estava ali naquela cruz. Se Ele quisesse, Ele poderia ter descido dali naquela hora, Ele poderia ter feito o que Ele quisesse, mas não era o momento. Sabe, Tainara? Aquele momento não era o momento dos milagres acontecerem. Aquele momento não era o momento da bênção chegar. Mesmo assim, essa mulher permaneceu. Essa mulher, ela permaneceu no túmulo após a crucificação. E túmulo, gente, túmulo é um lugar onde parece não ter mais esperança, David. Túmulo é um lugar que você chega e parece que tudo acabou, não tem mais jeito. Mas mesmo sem entender o que estava acontecendo, talvez desesperada, ela permaneceu. Faça uma autorreflexão aí agora, você pode. Será que você tem permanecido quando parece que tudo está acabando? Será que você tem permanecido aos pés de Jesus quando você implora por milagres e eles não acontecem? Será que você tem permanecido quando a sua vida financeira não está indo do jeito que você gostaria que fosse? Será que você permanece quando um diagnóstico médico chega no momento inesperado? Essa semana eu me vi desesperada. Quando eu caí no banheiro lá de casa, junto com Maria Clara, quebrei o braço.
Eu chegava no hospital, eu chorava. As lágrimas caíam. E apesar da dor que eu estava sentindo, que era muita, eu não estava chorando só por causa da dor. Eu estava chorando desesperada, pensando, meu Deus, e agora? E o batismo? E o meu trabalho? E a igreja? E um monte de coisa que eu tenho para fazer? E agora? E agora? E agora? E agora? E teve um momento que eu me peguei pensando, peraí, a obra do Senhor não depende do meu braço. As pessoas não precisam de mim para que eu mergulhe elas dentro da água. Elas precisam da graça transformadora de Jesus. Aquela que só Ele pode dar, só Ele pode fazer, só Ele pode transformar. O braço é só um detalhe. Se eu não pudesse estar no batismo, outra pessoa estaria no batismo. Se eu não pudesse estar pregando aqui hoje, outra pessoa estaria pregando aqui hoje. Mas o que é que eu escolho quando as coisas não saem do meu jeito? O que é que eu escolho quando o Senhor não faz do jeito que eu quero? Será que eu escolho permanecer apesar das circunstâncias? A fé verdadeira, gente, permanece mesmo quando você não tem explicação de nada. Porque a realidade é que Deus não precisa te dar explicação de nada. Você é que fica querendo explicação de tudo. E na verdade, Ele não é obrigado a te dar explicação de nada. Porque tudo de perfeito, de maravilhoso, de lindo, de belo, que Ele poderia fazer por você, Ele já fez na cruz do Calvário. E isso basta, deve ser suficiente para que você busque a presença dEle. Essa mulher só experimentou o milagre da ressurreição. Essa mulher só experimentou a glória da ressurreição de Cristo porque ela permaneceu no túmulo. Ela só foi a primeira a ver Jesus ressurreto porque ela permaneceu no túmulo, permaneceu na dor, permaneceu quando tudo dizia que não. Ela permaneceu. A quarta experiência de quem foi escolhido por Jesus para ser um discípulo é o chamado. Vamos ler mais uma vez Evangelho de João 20:16. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, vi o Senhor. Então contou o que Jesus lhe havia falado. Aqui, enquanto muitos estavam buscando provas da ressurreição, porque estava todo mundo assim, não, mas cadê ele? Para onde levaram o corpo dele? Onde que colocaram? Cadê? Onde é que está? Sumiram? Eram várias questões. Enquanto as pessoas estavam procurando respostas, essa é a verdade.
essa mulher recebe um encontro pessoal. E Jesus lhe chama pelo seu nome. Sabe o que isso significa? Relacionamento. Jesus te conhece pelo seu nome. E sabe o que a palavra diz? Que a ovelha ouve a voz do seu pastor, Jesus, e reconhece. No primeiro momento, quando Jesus começou a conversar com essa mulher, ela não reconheceu. Achou que fosse o jardineiro. Mas quando ele chama, Maria! Essa mulher rapidamente identifica que Jesus está a chamando pelo nome. Se Jesus te chamar pelo seu nome, você se relaciona com ele o suficiente, Bruna, para identificar a voz dele. Você vai conseguir identificar essa mulher. Foi comissionada após ouvir a voz de Jesus, após vê-lo face a face. Essa mulher foi comissionada por ele. Ela foi a primeira a ver o Jesus ressurreto. E ele disse para ela: vá e anuncie para todos os discípulos: eu vi o Senhor. Ele está vivo. Sabe uma coisa que me pegou muito nisso aqui? É que Jesus comissiona essa mulher e ela não faz questionamentos. Jesus comissiona essa mulher e ela não diz: não, Jesus, peraí, é que o meu filho está pequeno agora, eu não posso. Espera só um pouquinho que eu estou terminando a faculdade. Não, Jesus, peraí, eu não posso anunciar que eu vi o Senhor agora porque eu estou trabalhando demais. Não, Senhor, peraí, eu não posso anunciar que eu vi o Senhor agora porque eu tenho muitos afazeres. E tem gente que talvez está aqui nessa igreja dizendo que está esperando o momento certo de fazer missões, o momento certo de viver o chamado que ele tem, o momento certo de fazer parte de um pequeno grupo, o momento certo de voltar para o grupo de louvor, o momento certo de servir na salinha das crianças, o momento certo de eu não sei fazer nada, mas eu sei fritar uma coxinha, de ajudar na cantina. Quando Jesus está olhando para você, Bruna, e está dizendo: vá e conte para todos, eu vi o Senhor e Ele está vivo. Mandarabasha, darabasuia, mandarabas.
A mulher atormentada se torna mensageira da esperança. A que chorava talvez na escuridão, agora está anunciando para todos: eu vi o Senhor e Ele está vivo. Sabe qual é a realidade? Quando o Senhor te chama, Ele não está preocupado com o teu passado. O túmulo, que era lugar de morte, se tornou o lugar da revelação. O túmulo, que era lugar de morte, se tornou um lugar de comissionamento. O túmulo, que era lugar de morte, se tornou um lugar de uma experiência profunda com Deus. E bastou uma palavra para que tudo mudasse. Apenas o seu nome. Jesus não te rejeita por causa do teu passado. Jesus te chama pelo nome e te comissiona. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você consegue entender isso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça não apenas muda o rumo da história, ela pode escrever uma história nova para você. Você pode se colocar de pé. Sabe? Ser a primeira a ver Jesus aqui não foi um privilégio pessoal. Essa mulher não foi apenas privilegiada por Jesus. Ela foi a primeira a ver Jesus por causa de uma missão. A missão era que todos deveriam saber que Ele havia ressuscitado. E eu quero te fazer uma pergunta muito séria hoje. O que é que você tem feito para gritar para todos que te cercam que Jesus está vivo? Você não adora um Deus morto. Você não adora um Deus projetado pela sua cabeça. Você não adora um Deus que foi inventado. Você adora um Deus que se fez carne, veio ao mundo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia e Ele está vivo.